Especial Dia das Crianças, isso mesmo, 12 de outubro, Dia das Crianças, e a gente não poderia ficar de fora dessa. Por isso, hoje eu vou comentar um pouco sobre a física dos brinquedos, especialmente a física do ioiô, que é um brinquedo que sobe e desce e ao mesmo tempo rotaciona em torno do seu próprio eixo. Olha que coisa fantástica! E o ioiô foi o tema da questão 97 do Enem 2019. Por isso, vamos trazer aqui nesse terceiro Aprenda Resolvendo, o ioiô. Bora nessa? Nessa lombra-lombra, desce e sobe tipo ioiô e ainda rotaciona em torno do seu próprio eixo. Bora ver? E a questão 97 diz o seguinte: numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell, ou o ioiô, para demonstrar o princípio da conservação da energia. A apresentação consistirá em duas etapas. Etapa 1. A explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Etapa 2. O cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação com a velocidade angular. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. As especificações de tamanho do brinquedo, isto é, do comprimento C, largura L e altura A, assim como da massa de seu disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte de manual ilustrado a seguir. Então temos aí uma caixinha com o conteúdo: a base de metal, hastes metálicas, barra superior e discos de metal. E o tamanho, ele tem 300 milímetros de comprimento, 100 milímetros de largura e 410 milímetros de altura. E a massa do disco é de 30 gramas. O resultado do cálculo da etapa 2 em joules é... E aí temos 5 opções para marcar. Conservação de energia importantíssima aí para Enem, vestibulares, concursos para a vida. E olha que interessante, o exercício fala do ioiô, que o ioiô ele utiliza a energia potencial gravitacional, ou seja, relacionada à altura. Ele pega parte dessa energia, transforma em energia de translação, ou seja, para o ioiô descer, e parte dessa energia ele transforma em energia de rotação, ou seja, para o ioiô girar. Então temos aí que a energia potencial gravitacional é utilizada para duas formas de energia. E vamos entender um pouquinho sobre a conservação da energia mecânica. A energia mecânica, para quem não sabe, é a energia total relacionada ao movimento do sistema. Em grossas palavras, ela é a soma de energia potencial com a energia cinética. A gente utiliza o EM para energia mecânica. Ela é, então, a energia cinética, que a gente usa o EC, mais a energia potencial, que a gente usa EP. A energia mecânica, ela é a soma da energia cinética com a energia potencial. A energia cinética, ela é a energia de movimento relacionada à velocidade das coisas. Já a energia potencial, existem várias na natureza. Ela é um tipo de energia armazenada. A energia potencial gravitacional, por exemplo, ela é armazenada. Eu estou aqui em cima do prédio, no 8º andar. Mas se o prédio destrombar, gente, se acontecer alguma coisa, eu vou cair lá embaixo, vou morrer e machucar. Por isso, a energia potencial ela é armazenada. A gente tem a potencial gravitacional, tem a potencial elétrica, tem a potencial elástica, ó, que a gente armazena aqui no estilingue, ó, arremessa a pedra lá para longe. Então toda a energia que a gente armazena, ela tem um potencial para gerar um certo movimento, por isso que a gente chama de potencial. Nessa questão do ioiô, ele fala pra gente o seguinte: o garoto tá estudando esse brinquedo e ele estuda em duas partes. Na primeira parte, ele diz que a energia potencial gravitacional era transformada uma parte em energia cinética de rotação e energia cinética de translação. Para quem não sabe, rotação é um movimento em torno de um só eixo. Então é aquele movimento que o ioiô faz em torno do próprio círculo dele. Mas a energia de translação é o movimento que o ioiô faz de cima para baixo. Isso é translação
Isso é rotação. E o ioiô, ele é a combinação dos dois movimentos. Ele roda e ao mesmo tempo desce. E a energia potencial gravitacional lá em cima, ela é transformada parte em energia de rotação e parte em energia de translação. Babado. Então vamos estudar um pouquinho o movimento do ioiô. O ioiô, quando ele está lá em cima, igual aqui na figura, ou seja, quando ele está com a cordinha toda contraída, ele está lá na altura. Ou seja, depois você libera ele, aí ele desce. Ou seja, energia potencial gravitacional. Então, antes de tudo, a gente tinha aqui uma energia potencial gravitacional. E depois, a gente tinha outro tipo de energia antes? Não. O ioiô estava parado, a gente não tinha energia cinética. Então, antes, a gente só tinha energia potencial gravitacional. Depois é que a gente passou a ter a energia cinética, mas não somente, porque aqui pela figura você vê que o ioiô ele continua alto. Ou seja, ele continua tendo, sempre que tem altura, a gente vai continuar tendo energia potencial gravitacional. Então, se o ioiô continua no alto, ele continuou tendo energia potencial gravitacional. Ele ainda tem, só que ele vai ter aqui a energia cinética de rotação, mais a energia cinética de translação que o exercício está falando. Então, quais são as energias envolvidas? É o primeiro processo que você escreve na equação de conservação. O que tinha antes e o que tinha depois. E antes, a gente só tinha energia potencial gravitacional. Depois, a gente passou a ter energia potencial gravitacional, energia cinética de rotação e energia cinética de translação. E aí é a hora que você aplica aí as fórmulas. Qual é a fórmula da energia potencial gravitacional? Ela é mgh. Então antes a gente tinha energia potencial gravitacional. Eu vou chamar esse H de H1, que era a altura que ele estava no início. E depois a gente passou para uma mgh2, porque o ioiô desceu, mas ele continuou de uma certa altura. Depois a gente tem a energia cinética de rotação. E aí? A energia cinética de rotação é o que o exercício está pedindo. Olha lá. Ele diz qual é a energia. Ele fala aqui, ó. Na segunda etapa, o garoto ele quer calcular a energia de rotação. Por isso que o exercício está querendo que a gente ache essa energia aqui. Então ela a gente vai deixar, é ela que a gente quer. E tem a energia cinética de translação. Se vocês não prestaram atenção no exercício, ele fala que a velocidade de translação ela é praticamente nula em face à velocidade angular, né, de rotação. Ou seja, se ele está falando que é nula, é para você considerar essa energia igual a zero. Ou seja, ele vai considerar que a energia de translação ela é nula. Ou seja, é zero. Mas claro, gente, que isso aí é uma forçação de barra, porque o ioiô ele tem energia de translação. Com certeza, aqui no exercício eles fizeram para facilitar a vida de vocês. Então, basta a gente resolver isso para achar o resultado, bora achar. Antes, na situação inicial, o ioiô estava a uma altura H, como vocês podem ver aqui no desenho. Então, aqui vai continuar sendo mgh. Só que o ioiô desceu, mas mesmo assim ele continua com 1/3 da altura, como vocês podem ver na figura. Então, a altura 2 é 1/3 da altura total. Então, a gente escreve como mg, 1/3 da altura total, mais a energia cinética de rotação. Feito isso, basta a gente agora, né, isolar a energia cinética de rotação e tentar descobrir esse babado. Quando eu isolo, essa energia cinética de rotação, ela vai ser essa menos essa. Então vai ser mgh menos mgh sobre 3. Que a gente pode resolver aqui, né? mgh sobre 3. Então, essa daqui é a minha equação da energia cinética de rotação, mas o Enem precisa aí do valor, bora calcular? Então a gente chega nessa expressão aqui, ó, que é da energia cinética de rotação do ioiô. Então, a energia cinética de rotação, ela é dada aqui pela diferença da energia potencial gravitacional do ioiô no momento em que ele estava em cima para o momento em que ele estava mais embaixo, a 1/3 da altura total do brinquedo. Como vocês podem ver na figura. Repare que
O ioiô desce, mas ele não chega até a base, até o chão aí, onde a altura é zero. Então, por isso, a gente diz que o ponto em que ela está mais baixa, na verdade, ela ainda tem uma energia potencial gravitacional. Ou seja, mgh sobre 3, porque ela está a 1/3 da altura total. Então, a energia cinética de rotação vai ser a energia potencial gravitacional do início, quando ela está na altura h, menos a energia potencial gravitacional de quando ela está mais baixo, a 1/3 da altura total. Existe na matemática uma técnica chamada colocar em evidência, colocar os fatores em evidência. Como vocês podem ver aqui, mg e h estão se repetindo. Olha que interessante. A gente pode escrever isso aqui simplesmente assim. mgh que multiplica 1, ou seja, mgh vezes 1, que vai dar mgh. mgh vezes 1/3, que vai dar mgh sobre 3. Colocamos em evidência o mgh. E agora podemos subtrair isso aqui, resolver isso aqui. Então podemos resolver essa babado, que é 1 menos 1/3. Para quem não sabe fazer uma subtração de fração, depois eu vou trazer um curso aí de coisas básicas da matemática. Mas, por enquanto, vamos aprendendo aí. Tira o MMC de 1 e 3, no caso, que é 3, né? 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 1, 1. Então, isso aqui, gente... Ou seja, para a gente achar, então, a energia cinética de rotação, a gente pega a massa que a gente já tem, que é 30 gramas, a gravidade que a gente já tem, que é 10 metros por segundo ao quadrado, a altura do brinquedo, que está lá naquela caixinha de informações, que é 410 milímetros. Temos também esse fator de 2/3, que a gente não pode esquecer de multiplicar no final. E aí a gente acha o valor e vai lá e marca o X no Enem. E olha que good vibes, temos só que resolvê-la. Mas tem uns detalhes aí, se você prestar atenção nos dados, a massa está em grama, ou seja, 30 gramas. Não pode, a unidade padrão é quilograma. Outra coisa, a gravidade está correta? Vamos ver, 10 metros por segundo ao quadrado, ótimo. Isso quer dizer que toda a altura tem que ser em metro, porque a gravidade está em metro por segundo ao quadrado. E no Sistema Internacional de Medida, a unidade padrão para alturas, comprimentos, é o metro. Então, a altura tem que estar em metro. E qual é a altura do brinquedo? 410 milímetros. Então, temos que converter duas grandezas. A massa, que está em grama, e a altura, que está em milímetro. Então, vamos guardar essa expressão e vamos transformar aí as nossas grandezas. Então, veja bem aqui, a energia cinética de rotação, ela vai ser então 2/3 da massa, da gravidade e da altura. Achamos a expressão final. Mas quando você vai ver os dados, a massa está em grama. A gravidade está em 10 metros por segundo ao quadrado. Ok. A altura está em 410 milímetros. Então, claramente, está tendo aí um choque de unidades de medida. Metro com milímetro. E o grama, que ele também não pode ser utilizado porque a gente quer essa grandeza em joule. E o joule, ele é uma unidade de medida que é produto da força por uma distância. Ou seja, o joule, ele é newton por metro. E para que a gente tenha newton, é necessário que a unidade seja em quilograma, porque o newton, ele é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, aqui a gente tem que transformar para quilograma e aqui a gente tem que transformar para metro. Primeiramente, vamos transformar a massa de grama para quilograma. Você anda 3 casinhas decimais para a esquerda, você volta aí. Ou seja, nesse caso, você vai dividir por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3, é a mesma coisa. Vamos fazer isso. Então a massa que está 30 gramas, você vai pegar ela e multiplicar por 10 a menos 3. Ai, Alexandre, que diabo é isso de 10 menos 3, 10 a menos 4? A gente vai ter depois um curso sobre notação científica. Mas por enquanto não aprenda resolvendo.
Vamos já utilizando para vocês ir se familiarizando, tá bom? Só que, repara bem, o 30 você pode escrever como 3 vezes 10 também. Sempre um fator de 10. Você coloca, então, isso aqui igual a 3 vezes 10 vezes 10 a menos 3. Isso mesmo. E aqui em cima do 10 tem algum número? Tem, gente. Ele não tá aí na aparência, mas ele tá aqui na essência. Ou seja, aqui é 1. E aqui, como é positivo com negativo, a gente vai ter que somar os expoentes, porque é uma multiplicação, uma regrinha aí de exponenciação, tá bom? A gente soma os expoentes quando as bases são iguais. Então vamos pegar aqui 3 vezes 10, vamos manter a base e somar os expoentes. Quanto é que é 1 mais menos 3? Vai ficar 1 menos 3, que é exatamente menos 2, galera. Então 3 vezes 10 a menos 2 é a nossa massa em quilograma. Save this number, please. A altura, gente, o H de high, 410 milímetros. 410 milímetros. Gente, lembra lá da tia da quinta série ensinando a transformar de milímetro para metro? E você não prestou atenção na aula? Pois é, gente. Chegou a hora de relembrar. Ó, 1 metro tem 1000 milímetros. Transformar de milímetro para metro é voltar também 3 casas decimais. Por isso que a gente vai dividir por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3, que dá na mesma. Você pode andar com a vírgula. 1, 2, 3. Você dividiu por 1000 também. Então isso aqui é igual a 0,41 metro. Mas, como a gente está colocando tudo na base 10, é melhor a gente colocar esse também na base 10, porque 0,41 ele nada mais é do que 4,1 vezes 10 a menos 1. Ou seja, 4,1 dividido por 10 dá o 0,41. Então você pode escrever assim também. Então, agora a gente tem aí a nossa massa que está em quilograma, ou seja, ela é 3 vezes 10 a menos 2 quilograma, como nós já vimos. E temos a altura aí também de 4,1 vezes 10 a menos 1 metro. Diante disso, vamos substituir os dados. A energia cinética de rotação do ioiô. Essa lombra dessa sabe, tipo, eu. A energia cinética do ioiô ele vai ser 2/3. Lembrando que é a energia cinética de rotação, porque de translação ele considerou que não existe. Uma coisa que é uma forçação de barra aí, na verdade. 2/3, tá? Vezes, então, a massa, que a gente sabe que ela é 3 vezes 10 a menos 2. A nossa gravidade, que a gente sabe que é 10 pelo exercício. E aqui, que é 4,1, a nossa altura, 4,1 vezes 10 a menos 1. Agora, gente, é só resolver essa bagaça. Na verdade, você nem precisa resolver, porque preste atenção aqui no babado. Você nem precisa quebrar muito a cabeça com a anotação científica. Basta você sair cortando as coisas, ó. Esse 3 vai cortar com esse 3. Olha que close. Ou seja, daqui ficou tudo base 10, base 10, base 10. Suponhamos que você não sabe mexer com essas bases. Repare que só ficou o 2 e o 4,1. Quanto é que é 2 vezes 4,1, gente? 8,2. Então você já sabe que a energia cinética de rotação ela vai ser 8,2 vezes 10 a alguma coisa, porque você não sabe fazer a conta aqui do restante. Mas já tem a opção lá, a letra B, que é 8,2. Então já sai marcando, gente. Letra B já fala que é 8,2 vezes 10 a alguma coisa. Mas vamos completar aqui. Menos 2. O que a gente faz? Aqui tem um 1. Então a gente soma os expoentes na multiplicação. Mantém a base e soma os expoentes. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Menos 1 vai dar menos 2. Então, em joule, essa energia cinética de rotação, ela vai ser 8,2 vezes 10 a menos 2 joule. Ou seja, letra B, galera. Curtiram, hein, a questão do ioiô? É muito legal, porque o ioiô ele envolve rotação e translação. Claro que o exercício do Enem forçou a barra aí, desconsiderando a translação. Mas deu pra gente sentir o gostinho aí do que se trata a conservação de energia. Muito babado.
Continue acompanhando aqui o Afrofísico e essa série babadeira que eu Aprenda Resolvendo, onde você aprende babadeiramente cada detalhe da física a partir da resolução do próprio Enem. Olha que close! Só bora, inscreva-se, compartilhe e chame geral!